Olá, doutora. É um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em falar com a gente. Meu nome é Carlos, eu sou jornalista da Cortex, e eu queria começar agradecendo a sua disposição, o seu tempo, agradecendo em meu nome, em nome de todos e todas que vão ter o prazer de assistir essa entrevista, agradecendo em nome da empresa. Doutor, e para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre como começou, como chegou onde está hoje. Queria agradecer, Carlos, o convite. É um prazer estar aqui também, tá? Eu sou formada em 2000, então já tenho aí algum tempo no mercado. Eu atuo na área de dermatologia veterinária, já faz uns 10 anos que eu estou atuando só nessa área. E trabalho nesses últimos anos aí, acho que cerca de 4 a 5 anos, com uma visão mais integrativa da dermatologia, né? Tentando unir tanto a parte de nutrologia quanto a parte de ozonioterapia para beneficiar esses meus pacientes que eu atendo aí na minha rotina. Doutora, então você não começou na dermatologia. Como você chegou na dermatologia, escolheu esta área? Então, é até engraçado, né? Eu até fiz um vídeo que eu postei no YouTube falando dessa minha jornada para dermato. Logo que eu tive o primeiro contato com a dermatologia, que foi na época da faculdade, eu não gostava, tá? Era uma área que eu nunca imaginei seguir. Muito provavelmente porque o desconhecido assusta um pouco a gente. Dermatologia é aquela coisa que todo mundo fala, é tudo parecido, é difícil. E eu gostava muito de cirurgia. Então, toda a minha graduação e logo após a conclusão do curso, eu comecei a me dedicar à parte de cirurgia. Então, eu me formei, fui fazer residência, um tipo de uma residência, porque ainda não, o governo não tinha liberado verba para ser uma residência, mas na Unesp de Araçatuba. Então, era um projeto de residência em cirurgia e anestesiologia, que era o que eu gostava. E fiquei lá durante um ano, e aí terminando isso, eu tenho um tio que é dermatologista humano, e ele conhecia muito o Ronaldo Lucas e o professor Larson, e ele me falou: ai, Camila, consegui um estágio para você com o Ronaldo, você não quer? Eu falei: ai, meu Deus, tá bom. Não era a minha área de interesse, mas o Ronaldo Lucas é o Ronaldo Lucas, né? Falei: então vamos aprender. E aí eu comecei a acompanhar o Ronaldo em São Paulo. Eu fiquei com ele de 2002 e 2003, o tempo inteiro. Acompanhei ele diariamente. E aí comecei a me apaixonar pela dermatologia. Então eu comecei a entender a dermatologia, né? Que eu acho que é a grande dificuldade das pessoas, dos veterinários que não curtem dermato. E aí eu decidi, no final ali que eu estava com ele em 2003, eu falei: não, é isso que eu quero, e sempre estudando muito, me dedicando muito. Parei de acompanhar o Ronaldo, fui tocar minha vida, mas no começo você não consegue já de cara, né, ficar numa especialidade. E eu acho que é até importante você não ir para uma especialidade logo de cara, porque você clinicar te dá muita experiência, né? Então você entrar no mercado, estudar todas as especialidades, entre aspas, né, que seria a clínica geral, ela vai te dar muito gabarito. E aí eu acho que eu me tornei o que eu sou hoje porque eu tenho muito embasamento clínico, eu tenho embasamento cirúrgico, então tem muitos dermatos que não gostam de cirurgia, eu já ao contrário, adoro cirurgia. Então eu consegui unir todas essas coisas. E aí comecei a trabalhar tanto em clínica quanto em cirurgia e mais focada, sempre visando um olhar de especialista ali para dermatologia, né? E há cerca de 10 anos eu optei, aí fiz meu mestrado na Unicamp, na medicina da Unicamp, no setor de dermatologia. E aí falei: não, eu quero ser só dermato. E aí eu decidi parar de fazer clínica e divulgar meu trabalho só como dermatologista. Você disse que atua com uma dermatologia integrativa há alguns anos. O que fez você começar a pensar desta forma? Então, porque assim, logo que eu me apaixonei, eu falei que virou uma história de amor, eu e dermato, mas eu sempre tive aquela coisa dentro de mim de entender os porquês das coisas, sabe? E eu comecei a ver que a dermatologia convencional, como muitas áreas da medicina convencional, elas trabalham só remediando, né? Elas trabalham inibindo o sintoma. Então, e na dermato isso é muito assim forte, sabe? Você vem um animal com coceira, né, que a gente chama de prurido, você vai lá, você usa medicação para tirar aquilo, mas por que ele está coçando? Ah, é uma alergia. Mas por que da alergia? O problema está no sistema imunológico, não está no sistema dermatológico, vamos por assim, é só um reflexo.
E eu queria ajudar os animais de alguma forma, eu não aceitava que eles iam ficar condenados a tomarem corticoides, antibióticos, antifúngicos, todos os anti da vida, e ficar só mascarando ali uma doença, né? Inibindo os sintomas, mas não tratando ali a doença de base e o que aquilo estava despertando ali para aqueles sinais dermatológicos. Então eu comecei, e é isso uma coisa minha de vida também, né? Para mim, eu tenho um lado mais da natureza, de tentar ver o que é melhor, nunca gostei muito de tomar remédio na minha vida, e eu acho que isso foi unindo as duas coisas, e aí eu comecei a procurar essas respostas, vi que a parte de nutrição tinha muita interferência, então eu fiz um curso de nutrologia, em 2016, se eu não me engano, e aí também conheci a ozonioterapia, comecei a trabalhar com a ozonioterapia, via resultados fantásticos, unia as coisas, só que aí, mais uma vez, nesses porquês das coisas, eu falei, nossa, a ozônio é muito complexa, preciso estudar, preciso ir a fundo no mecanismo de ação do ozônio ali no organismo, porque eu quero tirar o máximo disso, né? E aí eu decidi estudar mais, conheci o Dr. Lamberto Rê, a Letícia Philippe, da Filozon, eu fiz o curso, né, na BOS, e aí conheci a Letícia, falei desses meus projetos, dessas minhas ideias, ela curtiu, falou, o Dr. Lamberto Rê vem para o Brasil, acho que isso foi em 2016 também, ele vem para o Brasil em julho de 2017, a gente conversando, aí peguei um carro aqui, daqui fui para São Paulo conhecê-lo, e aqui, né, cheguei para ele, né, falei, doutor, me dá um estágio aí na Itália, né, ele falou, tá bom, eu fiz assim, como assim tá bom? Né, isso era julho, ele falou, tá bom, você tem que estar em setembro na Itália, eu falei, meu Jesus amado. E aí, tenho 2 filhas, né? Não foi muito fácil a decisão, mas falei, não, ninguém perde uma oportunidade dessa. E aí, fui para a Itália em setembro e fiquei um mês com ele. Nossa, mudou a minha vida como pessoa, como profissional, essa visão dele trabalhando lá com ozônio. E apesar de ser um médico, tal, o Dr. Lamberto não é veterinário, e eu sempre fiz essa medicina comparada, sempre gostei da medicina humana, vamos por assim, trazendo para a medicina veterinária. E aí eu fiquei lá e voltei, comecei a aplicar bastante, então eu vi que muda, né? Você poder tratar a base da doença, você poder dar opções que não só remediar os sintomas, faz toda a diferença. E aí segui nessa, não é que eu não use alopatia, porque eu falo que a alopatia às vezes ela é necessária para você apagar aquele incêndio momentâneo, né? Até você conseguir trabalhar a doença de base, tentar entender o que está acontecendo, mas para você tratar a doença não adianta só a alopatia. Né? Doutora, é até uma pergunta que eu ia te fazer, falando em alopatia. Nós estamos acostumados, pelo menos aqui no Ocidente, né, ao tratamento alopático, com medicações, com fármacos. Existe algum preconceito, alguma desconfiança, tanto de tutores quanto de colegas da área, em relação às outras técnicas, as técnicas orientais, você fala? Isso, e complementares, as terapias complementares? Sim, eu acho que existe ainda, tanto a medicina quanto a medicina veterinária, ela tem grupos, né, diferentes. Tem aquele grupo que são dos alopatas, né, que falam, não, não quero, não gosto, é tudo bobagem, isso não existe. Tem aqueles que são completamente das terapias integrativas e que condenam também o uso da alopatia. Eu acho que as duas coisas, ao meu ver, tá, são erradas. Eu acho que você saber usar o que é bom de uma com o que é bom da outra, poder unir forças. Você está com um quadro infeccioso absurdo, um risco de septicemia, não dá tempo de você ficar fazendo as terapias complementares, que às vezes elas precisam da resposta do organismo, e às vezes esse organismo não está lá para responder, então às vezes vale a pena você entrar com a alopatia, dar uma acalmada, para depois, ou concomitante, ir trabalhando com as terapias. Então o que eu vejo realmente é isso, existe sim um preconceito, eu acho que muito mais da linha alopática com a linha mais integrativa do que o contrário, mas também tem algumas pessoas assim. Mas eu acho que as coisas estão mudando, né? Eu acho que as coisas estão mudando na medicina. Inclusive, essa semana está tendo um congresso sobre isso na medicina humana, que eu estou participando assim online, onde eles tentam mostrar isso, né? Que não tem porquê criticar a linha integrativa, criticar uma ozonioterapia, uma acupuntura, uma fitoterapia, floral de Bach, seja lá o que está sendo usado agora já com a medicina quântica, né? A gente está vendo tanta coisa diferente sem ter o conhecimento.
o pré-julgamento eu acho que ele é muito ruim e ele só traz prejuízo para todo mundo, principalmente para os pacientes, né? Em relação aos tutores, essa desconfiança também existe? Olha, eu acho que bem menos. O que eu vejo, pelo menos na minha rotina, são tutores que já começam a me procurar porque eles não aguentam mais a alopatia, porque eles falam, eu dou, melhor, a hora que eu paro de dar, volta a piorar. Então, tem muita gente que procura já uma linha mais integrativa, com menos medicação, assim como na medicina humana. Tem aqueles que desconhecem e conforme você vai abordando, explicando, eu no meu caso, no caso da dermatologia, explicando que aquilo é um sinal. Eu falo, às vezes a manifestação dermatológica, ela é como se fosse uma febre. É o organismo mostrando que tem algo de errado. Mas é algo de errado que não é a pele só está respondendo a alguma coisa mais interna, né? O Kirk, que é um grande nome da dermatologia veterinária, ele já falava, tem no livro dele, eu falo isso sempre, falo para os tutores quando eu atendo, que a pele ela é um espelho. Então, ela vai refletir tanto alterações do meio que a gente vive, né? Então, radiação solar, exposição a radiação elétrica mesmo, né? A todos os fatores, poluição, o alimento, um monte de coisa que entra em contato com a gente e também alterações nos órgãos internos, desencadeando problemas dermatológicos. Então, ela reflete tudo, externo e interno. E aí, quando você explica isso para o tutor e mostra que precisa tratar a base e que, infelizmente, na alopatia a gente não tem isso, e aí você mostra as alternativas, a grande maioria gosta. E a grande maioria engata, principalmente a parte da nutrologia, o ozônio, eles têm aceitado bastante, é bem legal. Doutora, como começou a trabalhar com ozonioterapia e como é esse trabalho? Então, falei um pouquinho, né? Já me empolgo agora que eu vou falando. Então, eu comecei mesmo, foi em 2016. Quem me apresentou a ozonioterapia na veterinária foi a doutora Yolanda Bittencourt. E os meus primeiros pacientes, eu pegava o protocolo que ela me passava, a gente discutia o caso, e aí ela falava, Camila, faz assim, assim, assim. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento da ozonoterapia, mas comecei a ver resultado, então eu queria aplicar. E aí eu via resultados fantásticos, só que daí veio aquela pulguinha do porquê, eu acho que eu posso mais com essa técnica, eu acho que ela vai me oferecer mais coisa, eu preciso estudar. E aí eu comecei a estudar, fui para a Itália, fiz o curso no Brasil, na realidade antes, depois eu fui para a Itália, voltei, já com uma visão bem diferente, estudando muito e tentando associar tanto a ozonioterapia com os problemas dermatológicos, com a parte de dermatológicos, com a parte de nutrição, tudo em benefício. E aí não parei mais, né? E aí eu comecei a dar aula, dar palestras, né, sobre a ozonioterapia, principalmente relacionada à dermatologia, nos cursos da BOS, já dei algumas palestras. Eu fui convidada também para dar aula no curso de pós-graduação de uma instituição aqui de Campinas, que é o IMAN, no módulo de dermato, é uma pós-graduação em nutrologia. E então, assim, essa associação, ela veio em 2016 e aí mais fortemente em 2017, onde eu já tinha bastante consciência do que eu queria ir com a ozonioterapia e de todos os benefícios que ela poderia trazer para os meus pacientes, mas também para mim, né? Porque é o que eu falo, a gente, quando vende a ozonioterapia e você faz ela, porque eu faço em mim, eu uso nas minhas filhas, então, assim, é uma coisa que a gente acredita. E tudo aquilo que você acredita fica mais fácil de você mostrar para o outro, né? Então, eu acredito que isso conquiste bastante os tutores nesse sentido. E você tem algum projeto atualmente relacionado a esta forma de atuar com a dermatologia? Então, Carlos, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu quis ser veterinária, né? Aquele amor incondicional para os bichos é aquela coisa, ama bicho quer ser veterinário, né? Mas não é muito fácil. Já tive vários altos e baixos na profissão, acho que muita gente tem, por você ver o sofrimento, por você às vezes não concordar com algumas coisas. E chegou um ponto que eu falava, eu preciso ajudar de alguma forma, né? E aos pouquinhos eu comecei a passar essa minha visão mais integrativa, de tentar trabalhar o organismo como um todo, porque a pele ia responder de forma favorável para as pessoas que estavam mais próximas a mim, para colegas, para os meus clientes. E chegou um ponto que eu vi assim, nossa, tanta gente tratando só com alopatia e só tratando o sintoma, e o animal ali, né, preso àquilo, sem entender o porquê a gente estava fazendo, simplesmente fazendo porque era o protocolo, né? Então tem uma infecção de pele, entra com antibiótico, tem alergia, entra com corticoide, ou ciclosporina, ou as outras coisas que tem no mercado.
E aí eu comecei a sonhar com um projeto de passar isso mais à frente. Por que eu vou ficar quieta? Por que eu vou pegar os pacientes que vêm para o meu consultório, os tutores desesperados, falando, já passei por 5, 6, 7 veterinários e sempre a mesma coisa, e vendo que essa visão muito próxima só da lesão de pele, né? Eu brinco que você tem que se afastar, você tem que ver a pele como um todo. E aí eu falei, eu tenho como fazer isso? E aí eu comecei a divulgar essa minha visão nas mídias sociais, resolvi pôr no papel, tinha esse sonho até o ano passado, esse ano que eu comecei a divulgar mesmo, e criei esse projeto que chama Dermatologia Além da Pele, que é para tentar mostrar para todos os veterinários, para os tutores, que é fundamental a gente enxergar a pele como um sinalizador mesmo do corpo, né? E que isso vai ajudar muito, muito, muito os pacientes e até você conseguir solucionar problemas que você estaria antes não solucionando, só remediando. Então, esse projeto ele veio à tona aí agora em março e devagarzinho a gente vai conquistando, né? Vai mostrando essa visão e muita gente mandando mensagem, super feliz com o compartilhamento dessa minha visão da dermatologia e eu estou muito satisfeita com isso, graças a Deus. Doutora, voltando um pouquinho no ozônio, quais são as principais indicações e também as principais contraindicações? Porque eu acredito que todo tratamento tenha uma contraindicação, uma indicação correta. O ozônio, como ele não é um remédio, mas assim, até a água em excesso faz mal, né? Então, assim, respirar demais também faz mal. Então, apesar de ser uma molécula aí da natureza, né, o ozônio, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, ele não pode ser inalado, a pessoa não pode, o animal, eu falo pessoa e animal porque eu junto sempre as duas coisas. Tem um quadro de anemia, tem algumas doenças como o hipertiroidismo que também não pode. Então, existem algumas cautelas que a gente tem que tomar quando a gente vai fazer a ozonoterapia. Mas isso para pacientes quando a gente vai fazer de forma sistêmica, tá? No caso da dermato, a gente tem grandes ferramentas da ozonoterapia para o tratamento tópico, né? Então, assim, cicatrização de feridas, nossa, o ozônio é fantástico, tá? Ele estimula vários fatores ali dentro do organismo, inclusive fator de crescimento plaquetário, ajuda nesse processo, estimula os fibroblastos, então ele ajuda nesse processo de cicatrização e ele também promove a oxigenação daquele tecido. Então a cicatrização ela vem de forma mais rápida, né? Então ele tem esse efeito de forma tópica, a gente pode usar tanto óleo, quanto a água, quanto o bagging, que é colocar a região afetada dentro de um saquinho com ozônio circulando. A gente pode fazer a via retal, que é uma via sistêmica também, que vai ativar também o organismo para uma ação anti-inflamatória, estimular enzimas antioxidantes endógenas, né, que é do próprio corpo. Então, quando eu pego um paciente que tem, e tem a parte da autoimo maior, autoimo menor, que daí é do sangue, mas os pacientes com quadros dermatológicos eu utilizo muito as aplicações locais, os banhos, né, então eu ozonizo a água e faço banho no consultório, faço muito a via retal para estimular o organismo como um todo, mas não adianta você pensar no ozônio se você não pensar em como está esse organismo. Porque como o ozônio ele vai estimular uma resposta do organismo, própria do organismo, ele não é um remédio, se esse organismo não está bom, às vezes ele não vai responder ao ozônio. Tá? Então, você precisa ter o conhecimento desse corpo, como ele está, de como que está o sistema imunológico, a parte nutricional, para que você tenha um efeito benéfico do ozônio nesse paciente. É aí que entra a união da ozonioterapia com os conhecimentos da especialidade e com a nutrologia, né? Uma carência nutricional não vai deixar o ozônio ter efeito, o efeito que ele deveria ter. Então, é por isso que precisa unir todas as coisas. Doutora, eu queria muito te agradecer, agradecer pela sua atenção. Foi uma aula, foi muito bom mesmo. Acredito que todos nós, eu como jornalista, fiquei encantado, então especialistas da área vão ficar mais encantados ainda. Muito obrigado em nome da Cortex de novo e um bom final de dia. Obrigada, Carlos, foi um prazer. Espero que o pessoal goste. Aí eu estou à disposição sempre que vocês quiserem bater um papo. Obrigado, Bom fim de doutora. semana. Para você Tchau, também. Tchau, tchau. tchau.